Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hamilton Silva aqui em mais um episódio daquele super especial, né? Um episódio daqueles que a gente tá sempre com um convidado aqui especial para a gente falar de diversos assuntos. E por que não, né? Empreender é uma coisa que a gente já fala no dia a dia, já tem isso aqui sendo apresentado no dia a dia, no nosso dia a dia, né? E hoje a gente está com mais um episódio com uma convidada super especial. Eu quero que vocês conheçam ela, porque, de fato, o papo que a gente está trazendo aqui é um papo realmente interessante. Nesse episódio do Perspectiva Podcast é interessante. Antes que eu esqueça, a gente está ao vivo sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Quarta-feira, às 19 horas, a gente está ao vivo aqui, direto do Empresarial do Rio Mar Kennedy, certo? Onde fica a nossa agência, sede da nossa agência, da Agência BCK Digital. E toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está com um convidado. Só que, no meio desse intervalo, a gente tem tanto convidado legal e tanta conversa interessante que a gente quer gerar aqui, que é um conteúdo que a gente sabe que vai trazer valor para as pessoas que nos acompanham, para os clientes que nos acompanham, e eu não podia abrir mão de trazer ela aqui. Inclusive, a gente estava programado para conversar e deu um pequeno desencontro, mas hoje, oficialmente, a gente conseguiu trazer ela aqui, porque ela simplesmente vai trazer um papo que é de interesse coletivo, digamos assim. Bom, a minha convidada de hoje chama-se Carolina Macedo, está aqui com a gente, para você que acompanha aí o Perspectiva Podcast, minha convidada, para que vocês possam conhecer. Palmas, senhoras e senhores! É isso aí. Bom, primeiro, Carolina, quero agradecer você ter aceitado o nosso convite de vir aqui conversar com a gente, e eu queria que você se apresentasse. Eu que agradeço, né, uma oportunidade imensa estar falando um pouco do nosso trabalho aqui para tantas pessoas, empreendedores que estão precisando, né, dessa ajudinha do empreendedorismo. Eu vou me apresentar, já acho que já é esse momento, né? Isso. Eu estou um pouquinho nervosa, tá? Fica à vontade. É assim, porque podcast é assim, a gente chega aqui um pouquinho tenso, mas depois da primeira, segunda pergunta, aí já nem lembra mais. É o meu primeiro podcast, né? Então, participar do Perspectiva Podcast para levar esse conhecimento para tantos outros empreendedores é uma imensa, né, gratidão e é isso. Pronto. A Carolina Macedo, ela é consultora empresarial. Ela está à frente, junto com o Felipe, de um escritório de advocacia. E eu primeiro queria saber o seguinte, quem é a Carolina Macedo? Pronto. A Carolina Macedo tem 25 anos, 25 anos. Sou filha de 2 agricultores. Saí do interior com 9 anos de idade. Eu acho que por trás de toda empresa de sucesso, uma mulher de sucesso, existe uma história difícil, existe, né, famílias que batalharam para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, eu saí de casa com 9 anos de idade. Eu vim morar em Fortaleza com a minha tia, certo? Onde eu moro é interior mesmo, certo? Não tinha nenhuma... Como é que eu posso dizer? Não tinha muitas... deixa eu encontrar aqui a palavra. Possibilidades, oportunidades. Não tinha muito isso. Então, eu cheguei para minha tia e disse que eu queria morar com ela, porque o meu sonho era ter um trabalho que eu rodasse em uma cadeira. Então, eu sempre fui muito decidida. Eu preciso de um trabalho que eu rode em uma cadeira. Legal. E eu também sempre quis ser advogada. Porém, a gente sempre segue outros caminhos. Não por escolha, mas por necessidade, né? Entendi. Então, antes do direito, eu estive na área da estética, eu estive na área de vendas, eu estive em muitas áreas. Tudo que eu falo hoje tudo eu vivi. Então, tudo que eu ensino hoje para as minhas mentoras, eu já vivi isso na prática durante muito tempo. Então, saí com 9 anos, vim morar com a minha tia. O meu interior é a 400 quilômetros daqui, né? Sempre foi muito difícil. Então, ficar longe da minha família em busca do que eu sempre quis foi complicado, né? Mas eu não desisti, porque eu tinha um foco de onde eu queria chegar. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, hoje, o que as pessoas falam? Carol, o que te move? Eu acho que é o amor pela minha família, o amor pelo meu esposo. Então, é isso que me move, que me faz acordar todos os dias e lutar por onde eu quero chegar. Então, acho que com 9 anos eu já tinha essa mesma visão. Olha então, só. Hoje, eu poderia contar aqui uma história sofrida, porque realmente você iria até chorar, né? De uma mãe com depressão, a gente todo pequenininho, né? De um sequestro que a minha mãe sofreu, de assaltos. Então, são histórias realmente, mas eu acho que eu não estou aqui para falar dessa parte triste, eu estou aqui para falar de onde eu cheguei e como eu cheguei, né? Exatamente. O interessante disso tudo é porque você acaba se reinventando no meio dessa jornada, porque, assim, diante de tanta coisa difícil que aconteceu na vida, quando você se depara, quando você olha para trás assim, poxa, olha só por onde foi que eu passei, o que é que eu atravessei para chegar até aqui. Mas qual é a cidade que você é? Eu sou de Independência. Conheço Independência. Eu conheço Independência. Bem... Perto de Crateús. Tauá.
Tauá, tem outra cidade lá perto também que eu andava, aqueles lados ali do Ipu. Exatamente. Né, eu já conheço muito aquela região, já trabalhei, inclusive, naquela região. E aí você veio de lá para cá com 9 anos. 9 anos, é. Aí eu fiz faculdade de estética. Estética. Por opção, certo? Chegou a atuar na área? Cheguei, mas não na estética em si. Antes de eu completar 18 anos, chega para mim e disse que eu queria fazer um curso de design de sobrancelhas. Então, ela pagou o curso, eu fiz na Embeleze. Naquela época, não tinha tanta coisa, né? Então, eu descobri que o Spa das Sobrancelhas estava contratando, só que esse contrato era do Rio Mar Fortaleza, e eu morava na Barra do Ceará, não sei se vocês sabem. Fui lá, mandei meu currículo bonitinho, só tinha 18 anos, né? Tinha acabado de fazer esse curso, não tinha muitas experiências, e nunca tinha trabalhado, não tinha experiência na área, somente o curso, mas eu tinha muita vontade de trabalhar na área. Então, participei da seleção, é uma seleção bem rigorosa, porque o Spa da Sobrancelha é um dos maiores centros de embelezamento do mundo, então a seleção era bem difícil. Então, participei da seleção com pessoas que já tinham experiência, esteticistas formados, então acabei sendo uma das selecionadas, porque, diferente delas, eu tinha muita vontade, eu queria muito aquela vaga. Olha só que legal. Então, comecei a trabalhar do outro lado da cidade, onde eu morava na Barra, eu entrava... A logística completamente diferente, Exatamente. Porque Rio Mar, Fortaleza, né? Exato. Para Barra. Eu saía de 10 horas para entrar 1 hora e saía às 10 da noite. Para chegar então, em casa... chegava em casa quase meia-noite, 1 hora. Nossa. Certo? Então, quando tinha essa época de paralisação de ônibus, eu chegava em casa 2 horas e no outro dia eu já estava aqui. Então, eu passei nesse trabalho 2 anos. E eu fui transferida para o Rio Mar Kennedy, que é exatamente aqui. Olha só. Trabalhei 1 ano aqui no Rio Mar Kennedy, no shopping. 1 ano. Depois, eu conheci o senhor Felipe, né, meu esposo hoje, onde a gente foi se desenvolvendo junto, né? Então, eu entrei numa crise de ansiedade muito pesada, emagreci muito, né? Pra caramba. Se não fosse o Felipe, acho que eu não teria conseguido me sair dessa ansiedade. Então, ele falou, não, peça as suas contas, né? Então, eu sempre busquei, né? Antes disso, eu tive muita... Se eu fosse contar que a gente ia passar o dia todo. Com 15 anos, eu trabalhei em lojas, na Mozart Lucena, com venda. Eu passei de 15 até 18 trabalhando com venda numa avenida. Todo dia eu estava numa loja diferente. Mozart Lucena, eu lembro. Eu sou já. Acho que você... como se fosse um comércio. Então, antes disso, do meu primeiro trabalho, eu já vinha de um setor comercial, que era a Mozart Lucena. Eu trabalhei em várias lojas de venda, né? Aí, então, ele me fez... Não, peça as suas contas, né? Que eu já estava bem afetada psicologicamente. Então, eu saí de lá, montei o meu próprio estúdio de sobrancelha, né? Fiz uma sociedade. Não deu muito certo, porque era uma pessoa que não tinha muito tempo de estar dentro do negócio e que queria exatamente como ela queria. Então, não deu certo. Então, o Felipe sempre, gente, teve um sonho de empreender. Ele achava que empreender era muito fácil. Então, ele investiu numa estrutura de uma loja onde o meu estúdio funcionava dentro. Certo? Aí, antes da pandemia, ele viu que não era aquilo que eu queria. O meu estava dando muito certo. Muito certo. Tipo, eu faturava bem, comecei a ministrar curso para os outros designers de sobrancelha. Olha só. Mas, para ele, não dava. Só vendia quando eu saía de dentro do meu estúdio para vender para ele. Ou era o meu ou era o dele. Aí, o meu tinha que fazer uma escolha, né? Tinha que fazer uma escolha. Então, ele falou, olha, não está dando mais. Não consigo mais. Eu vou ter que fechar meu estúdio porque o aluguel era muito caro. Então, naquela época, o Felipe, eu tive que dar alguns passos para trás para fazer, né? Porque ele não dava mais para ele, e ele também teve que dar alguns passos para trás para a gente fazer escolhas junto, né? Ele não tinha escritório, ele não tinha organização, ele não tinha gestão, ele só pagava as contas da advocacia. Entendi. Né? Então, eles vão fechar e a gente vai trabalhar junto. Tá certo, o cara tá me chamando para trabalhar com ele, mas não tem nada, né? Tem só uma profissão qual ele paga as contas. Entendi. Aí veio a pandemia. Eu acho que ele até falou sobre isso. Falou isso que eu ia dizer. Ele falou aqui muito bem de você. Olha, foi ela. Foi o complemento aqui que deu super certo. E aí eu queria te ouvir. Aí veio a pandemia. A gente sentou, né? Primeiro a gente foi pro nosso apartamento, né? Vamos aqui morar de aluguel nós dois. Aí fomos. Aí veio a pandemia, a gente já estava nesse AP, né? Pequenininho. A gente sentou 1 ano de pandemia e fez um plano de negócio. Exatamente como é que a gente queria, quantos funcionários a gente queria, o que a gente ia fazer, quantos clientes a gente queria alcançar. Então, eu sempre fui muito boa em venda. Eu acho que eu nasci para vender. Tem gente que vem, às vezes parece... Alguns dizem que é dom, não é dom, é realmente técnica, tem toda uma questão de preparo. Mas né? eu acho que como eu comecei muito cedo, por questão de necessidade, tipo, quando eu morava no interior, antes de 9 anos, eu trabalhei de babá, eu trabalhei vendendo din-din. Tipo assim, na escola, mãe faz um din-din que eu vou levar para vender para o pessoal no Pau de Arara, que na época era o transporte escolar. Então, eu já vinha com uma base de venda muito forte. Eu sempre tive que me reinventar para ter o meu dinheiro, porque eu sempre fui acostumada a fazer o meu próprio dinheiro. Olha só, eu acho que tem uma diferença entre você ganhar e entre você fazer, né? Então, eu sempre fui acostumada a fazer o meu dinheiro, né? Porque
porque a minha tia não podia me dar muito, então sempre providenciava para mim no cinema, pagar, né, qualquer coisa, comprar uma coisa extra. Então, eu sempre tive essa base muito forte, a venda sempre foi muito presente na minha vida. Então, nesse ano de pandemia, a gente montou esse plano de negócio. Passou a pandemia, a gente montou o nosso primeiro escritório físico, onde o Felipe sempre sonhou. A gente passava, ele falava assim, meu primeiro escritório físico vai ser aqui. E Mas assim, aqui, esse aqui era aqui? Não, era lá no Harmony, e vai ser aqui. E a gente foi. Aí a gente fez uma contratação do nosso primeiro assessor, que na época não era estagiário, era um assessor, que ele era um assessor de um juiz, e deu muito certo, né? E a gente foi crescendo com o tempo. Com um ano, a gente fez uma festa de um ano, né? A gente comemorou um ano de escritório, e a gente precisa sair. Não cabia mais a gente lá, a gente já estava com uma cartela de cliente muito grande, e a gente treinava aqui. Aí a gente passou em frente aqui o empresarial. Eu amo, nosso escritório deveria ser aqui. Aí, não, mas deve ser muito caro, né? E o Felipe, ele é muito assim, ele é muito imediatista. Aí eu falei isso e eu fui para casa, né? E no outro dia eu recebi uma carta, um e-mail, uma carta, olha, gente, né? Pela carta, eu recebi um e-mail da corretora dizendo que eles iriam vender a sala que a gente estava, e se a gente queria comprar. Só que para a gente não era, a sala era pequena, não ia ser útil para a gente, porque a gente já estava pensando em sair dali. O Felipe, é um sinal. Aí foi a fome com a vontade de comer, deu certinho. O Felipe, isso é um sinal para a gente sair daqui. Quando eu falei isso para o Felipe, ele já tinha todas as informações de quanto era valor, aluguel, tudo. Aqui, de todas as informações. Aí vamos marcar uma reunião. E eu só marco uma reunião com alguém quando eu estou decidida a ir lá e fechar, porque eu acho que tempo é precioso. Se eu não vou fechar, não tiro, não perde, não faz o outro perder o tempo dele. Né? Tá só com curiosidade? Não, eu não. Tipo assim, se eu estou querendo te comprar alguma coisa, eu vou ficar um tempo realmente vendo se é a melhor possibilidade. Quando eu chegar para você, eu quero comprar. Isso é um momento, entendeu? Entendi. Que massa, que legal, viu? Entendeu? E aí a gente veio e hoje a gente é referência, né, para muitos jovens advogados na área criminal e também no full service. A gente está expandindo e está criando, né, esse mercado mais diversificado. E vocês têm aí uma turma bem intensa. A gente está com 6 funcionários, um advogado e alguns estagiários. Tem 2 contadores, tem a galera do marketing, né? Sim. Eu sempre encontro nos corredores, no elevador, encontro a turma toda aí, toda empenhada para... Uma galera bem alinhada, bem focada, né? Esforçada também. Legal. Bom, para você que está nos acompanhando aí, a gente está aqui no Perspectiva Podcast. A nossa convidada aqui é a Carolina Macedo, é a nossa convidada de hoje, certo? Ela é consultora empresarial, veio trazer alguns insights aqui para você. Ela já ministra palestra. Curso também ainda não? Ou sim? Sim, eu tenho minhas cursos. Acabei de fechar uma com 6 alunos agora, que é a mentoria coletiva, né, que eu tenho. Vamos falar. Nós vamos já falar sobre esse assunto, tá? A Carolina está aqui para conversar com a gente. Ela já tem uma vasta experiência no mercado, já está uma cabeça lá na frente, certo? E aí ela veio para cá, né? Está aqui como nossa convidada para a gente poder conversar sobre esses assuntos que envolvem tanta coisa, né? Uma dessas aí é sobre essa questão do equilíbrio profissional. Queria que você falasse para a gente como é que você vê isso. Pronto. É uma dos assuntos que eu mais bato na tecla, tanto na minha mentoria quanto dentro do meu próprio escritório em relação aos meus funcionários. Eu acho que o equilíbrio é necessário, porque eu acho que o equilíbrio que você fala é entre trabalho e vida pessoal, né? Exatamente. Então, como eu trabalho com meu esposo, no começo a gente escutou muito que não iria dar certo, porque, né, essa sociedade com o esposo se torna mais difícil por justamente misturar a vida pessoal com a profissional. Mas a gente sempre definiu muito bem como isso iria acontecer. Dentro do escritório, a gente falava sobre o profissional e, a partir dali, independente do que tivesse acontecido dentro, a gente não levaria isso para a nossa vida pessoal. E a gente foi crescendo com esse princípio, de não misturar alguma coisa com a outra. Hoje a gente está 5 anos juntos, né? E a gente nunca discutiu em relação a trabalho em casa ou casa em trabalho. A gente nunca deixou isso misturar. E hoje é um dos pontos que eu levo para a minha mentoria, em quesito equilíbrio. Eu acho que você focar só na empresa, em algum momento aquele sucesso, você vai estar muito grande, né? Você vai focar só no trabalho, mas em algum momento aquele sucesso ele não vai fazer sentido. Porque junto a sua vida pessoal, a sua família não está ali com você. Então, eu acho que é um ciclo. Eu sempre falo que é um ciclo. Para você estar bem profissionalmente, você precisa estar bem em casa, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa. Eu acho que um sem o outro não funciona, é um ciclo. Então, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio. Tanto na vida, um momento para você, um momento com a sua esposa, um momento com o seu trabalho. Hoje eu tenho um desafio com as minhas mentoradas. Essa semana a gente está fazendo um desafio de 7 dias. O lema da minha empresa de mentoria é: eu não transformo só empresa, eu transformo pessoas. Certo? Legal. E o desafio da semana é você acordar cedo, que é o desafio primeiro eu. É você acordar cedo, você fazer 30 minutos de cardio, musculação, da forma que você se sentir bem. Certo? Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio entre eu, a minha família e o meu trabalho.
Eu acho que um sem o outro não funciona. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu vou chegar no trabalho, eu não vou estar bem no trabalho. Entendi. Se eu não estiver bem com meu esposo, eu vou chegar no trabalho, eu não vou estar bem. Então, tudo é equilíbrio. E uma das coisas que eu mais recebo na minha mentoria, Flávia, é pessoas com problema. Flávio, não. Hamilton, desculpa. Não sei por que eu estou com esse nome de Flávio. Hamilton, é pessoas com esse problema. Às vezes, a empresa está com problema, mas às vezes o problema não é a empresa, é a vida pessoal. Então, uma coisa tem que estar ligada à outra. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é sobre saber ponderar que hora é que, né, eu trabalho, que hora é que é a vida pessoal, é tirar horários específicos. E um dos pontos-chave do desafio é tirar um tempo para quem você ama, certo? Do meu desafio. Então, eu acho que, como eu falei para você, em algum momento da minha vida eu tive que dar um passo atrás pelo meu marido e em algum momento da vida dele ele teve que dar um passo profissional para trás, né? Para a gente se unir e ter esse equilíbrio, tanto na vida pessoal como no trabalho, né? Profissional. Entendi. Tem uma outra... Assim, é uma curiosidade minha também. A sua família é toda de Itauá? De Itauá, De Itauá. Com que frequência você vai lá? Ou você vai em frente? Todos os meses. É mesmo. Todo mês você vai lá visitar a família. Eu tenho, por mais que a minha rotina... Mas você sente que, assim, eu preciso ir lá, assim, porque... Eu preciso disso. Eu acho que eu não consigo ir tão longe sem a minha família, como eu te falei. O que me faz acordar todos os dias é o amor pela minha família, o amor pelo meu esposo, é o amor pelos filhos, o qual eu não tenho ainda, mas é onde eu quero chegar para proporcionar coisas boas para eles, né? Coisas que eu não tive, ensinamentos que eu queria ter tido, né? Olha, é assim que funciona, eu não tive. Então, eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, em busca de ser uma pessoa melhor para essas pessoas. Então, o que me move é o amor pela minha família. Então, eu estou sempre muito próxima. A minha rotina é acordar às 5 horas, ter o meu momento com Deus, com o meu esposo, com o meu cachorro. Aí eu vou para a academia. Eu chego da academia, a primeira coisa que eu faço é ligar para minha mãe, enquanto eu faço café. E quando finalizo o café, eu desligo. É como se fosse cronometrado. Eu desligo e vou tomar café com o Felipe. A gente tem essa rotina de todo dia tomar café junto. Não sei se vocês seguem a gente nas redes sociais, mas todo dia eu faço café da manhã e a gente toma junto, independente do que tiver para acontecer. A gente sempre fala que esse momento ele é inegociável. Então, tem que ter, né? É aquela coisa, você só tem tempo se realmente for prioridade, né? Quando não é, a gente inventa uma desculpa. Então, para mim, a minha família, além do meu sucesso, além do dinheiro, tem a minha família primeiro. Ah, que coisa legal, viu? Bom, gente, eu estou aqui simplesmente com a Carolina Macedo, uma consultora empresarial que está trazendo aqui a sua vivência. Para você que quer conhecer um pouquinho do trabalho deles também, na descrição desse vídeo você vai encontrar lá os links para você ir lá. Inclusive, ela vai aproveitar para divulgar aqui. Como é que faz para poder conhecer, assim, o do escritório, né? No caso... O do escritório é o Instagram que você está falando, não? Isso. É o FP Advogados, né? Se você botar lá, vai aparecer rapidinho. Do Felipe Pinto também, que é bem fácil de encontrar. Sim. E o meu é Carolina Macedo, 16 underline, também é facinho de encontrar. Lá tem tudo sobre o nosso trabalho e dia a dia também. Dia a dia, é isso que eu ia falar. Os desafios, né? Que ela tá agora com um grupo de mentoradas, né? E ela vive, né, a experiência do desafio e leva essa experiência para que elas também acompanhem e vejam que você também religiosamente vai estar no desafio junto com elas, né, fazendo todas essas etapas. Como é que está sendo esse desafio com elas? Já que você tem aí, você deu um pontapé inicial, e quais são os próximos passos dentro do desafio? Pronto, Flávio. Flávio, gente, por que eu não sei esse nome? Hamilton. Acontece. Hamilton. O desafio é para tirar você do comodismo, na sua zona de conforto. A maioria das minhas mentoradas que eu recebo, eles não têm esse hábito daquele momento com você mesmo, de se conhecer, de fazer um exercício físico, né? Eu acho que o esporte ele ajuda muito você a se concentrar ali para um dia a dia. Quando você faz um exercício físico logo de manhã cedo, eu acho que o seu cérebro já entende que, né, você está se preparando para começar ali a sua rotina, né? Então, aquele meu momento ali é meu. Por isso que o nome do desafio é Primeiro Eu. Entendi. Certo? Então, a gente está nesse desafio todo dia de fazer 30 minutinhos, acordar cedo, é de se desafiar, sair da zona de conforto. Ler um livro novo, porque eu mando várias opções e a pessoa escolhe qual vai ser o desafio dela. Então, aí a gente se marca para dizer... Elas me marcam no Instagram para mim saber realmente se elas cumpriram aquela tarefa. Sim, tá? É isso que a gente perguntar, né? Esse acompanhamento é feito no processo de marcação. Exatamente. E tal, né? E não é por fins de visibilidade. O meu arroba eu peço que seja oculto, eu reposto. A visibilidade é para elas, meu arroba é oculto, as pessoas não veem que elas estão me marcando, e aquilo ali é feito só dentro da minha comunidade de Instagram. Interno, né? Certo? Então, o propósito desse desafio é fazer com que elas saiam da zona de conforto e se conheçam, para elas verem que elas são capazes a mais do que aquilo ali, certo? Entendi. Né?
eu não consigo, eu não posso, essa coisa da escassez, né? Entendi. Então, a gente trabalha isso, de você poder ir além do que você acha que pode ir. Esse grupo de mentoria é o primeiro, não? Você já vem fazendo outros, né? Ou não? É bem interessante a minha história de mentoria, Ah. certo? Porque, tipo assim, eu estava bem focada no processo do escritório, a gente conseguiu fazer uma gestão legal, uma gestão que fluiu. Quando estava dando certo, uma amiga pessoal chegou para mim e disse assim, Carol, tu precisa me dar uma mentoria, uma consultoria empresarial, qualquer coisa que seja. Uma profissional que já está na área aqui, né, tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, já está no mercado da palestra, ela viaja direto para dar palestra. Cresceu a empresa naquela ali, empurrando, né, com a barriga, e teve uma hora que estagnou e ela não conseguiu mais sair daquilo ali. Como a gente era amiga, a gente começou a fazer, quando eu trabalhava com sobrancelha, ela também trabalhava com sobrancelha. Né? Então, eu saí da área e cresci a minha empresa, que foi escritório, ela continuou na área. Hoje, ela é um dos destaques, uma das referências na sobrancelha. E ela chegou para mim e disse que precisava dessa mentoria. Cara, mas eu não faço isso. Não é mais, você precisa mostrar para o mundo que você faz de melhor, que é gerir empresa, construir empresa, vender, treinar pessoas. Então, foi dela que surgiu isso. E foi assim, eu joguei na internet, gente, mandei fazer uma logo, um design gráfico, né, que você estava falando que vocês fazem, né? Mandei fazer e botei no Instagram. Agora eu estava. E foi muito aceito. Eu tinha uma demanda retraída que eu não sabia. Demanda reprimida. Reprimida. Retraída. Eu tinha uma demanda reprimida que eu não sabia que eu tinha. E foi muito bem aceita. A primeira turma que eu abri lotou às 6. Foi às mesmo? 6 turmas, que seria a coletiva. Orgânico lá, Orgânico. não botei lá foi e só vou orgânico, esperar. não teve tráfego pago, foi só orgânico. Então, Olha, a primeira turma, legal. eu lotei a primeira turma, 6 alunas, fechei, que é a mentoria coletiva, acompanhamento de 1 mês, 4 encontros online e acompanhamento no WhatsApp, né? E aí eu lancei a mentoria Diamond, né, que hoje que eu estou crescendo com esse nome, né, que a gente usa até o símbolozinho do diamante. Entendi. E eu comecei a cobrar R$5.000 por essa mentoria. E eu faço dois presencial, né, eu vou 2 vezes presencial na empresa da pessoa. Entendi. E eu vendi 2 mentorias. Então, em pouquíssimo tempo, eu fiz um valor que eu fiquei bem assustada das pessoas terem comprado essa ideia. Eu até cheguei com uma amiga minha, eu estou bem assustada em relação a ela. Disse, então você não esperava, né? Então, esse tempo que eu estava construindo o escritório FP Advogado, que eu estava postando, que eu estava ali plantando essa sementinha, as pessoas estavam me observando. Eu construí uma autoridade que eu não esperava. Olha só. Tem coisas que acontecem. Acontece. De fato, não espera. Você não espera que isso vá acontecer. E é aquela história, né? O fato de você já ter o dom, onde eu vou dizer assim, dom, mas digamos, uma preparação, né? Já deixa uma audiência ali atenta, esperando só uma oportunidade. Porque quando eu comecei no Instagram, na época que estava na moda da blogueiragem e tal, Sim. eu tentei entrar, mas não era aquilo que eu queria. Eu acho que quando não é seu propósito, não flui. Quando é só por dinheiro, não flui. Então, acho que foi isso que me fez, né, ter tantas alunas e ser procurada. Se eu abrir meu WhatsApp aqui, tem várias pessoas perguntando informações sobre mentoria. Então, acho que eu estou vivendo o meu propósito, o que eu nasci para fazer. Ajudar mulheres a se encontrarem no empreendedorismo, a ter um direcionamento, né, no empreendedorismo. Então, acho que é isso. Eu estou vivendo o meu propósito, que eu realmente nasci para fazer. Que legal. E eu sempre, desde quando eu comecei no Instagram, eu tive sempre um cuidado com a minha imagem não ter ruído entre o Instagram e o que eu sou de verdade. Então, a minha imagem lá, se você me encontrar hoje na rua, tipo, você me vê no Instagram, a Carol está ali arrumada e tal, se você me vê em casa, eu vou estar da mesma forma. Eu acho que é isso, não ter ruídos da sua imagem. Né? Carol, você faz isso, você gosta disso? É muito chato, tá engessada. Não, eu me acostumei com isso. Se você chegar lá em casa, eu vou estar com meu cabelo arrumado, eu vou estar com gloss, eu vou estar com a minha, né, ter tomado um banho, estar com um vestidozinho. Então, a minha amiga até às vezes fala, primeira pessoa que se arruma para ficar em casa. Então, eu acho que é você definir um ponto de onde você quer chegar e você viver aquilo todos os dias. É repetição, né? Que legal. Muito então, legal isso aí. Eu construí a minha autoridade em cima disso, de repetição e de não ter ruídos em relação a quem eu sou de verdade e a quem eu sou na internet. O pessoal cria personagens, né? Isso. Então, o que eu sou lá, eu sou pessoalmente. O que eu sou no Instagram, eu sou pessoalmente. Que legal. Histórias de sucesso. Você já deve ter, com certeza, algumas alunas suas que assim, se viu satisfeita com toda a transformação que teve ao passar pelo teu acompanhamento. Eu queria que você falasse alguma dessas transformações. Hamilton, hoje eu postei, acabei de fazer um post, acho que faz umas 2 horas, de feedback das minhas alunas. Então, todo dia eu recebo feedback das minhas alunas. E eu sempre falo para o Felipe, eu fico mais feliz com esse feedback de quando eu recebo o pagamento. Então, é propósito. É propósito. Hoje mesmo eu recebi um áudio, né? Eu fiquei muito feliz com esse resultado. É de uma aluna que é de onde eu saí, que não tem muitos recursos. Quando ela me procurou, ela pagou R$500 numa mentoria, ganhando R$1.000. Ela pagou.
E ela foi uma das que mais me surpreendeu. E eu escutei esse áudio dela hoje, ela me mandou hoje. A avó dela estava passando por um processo bem difícil, porque você morar num lugar onde não tem muitos habitantes, lá é interior, interior mesmo, né? Você tem que pegar uma moto e andar 40 quilômetros para encontrar uma clientela. Então, ela contratou a minha mentoria, falou, né, das dificuldades dela, que a coletiva ela é mais no geral, mas eu escuto todo mundo, né, mando um relatório, a pessoa me diz qual é a dificuldade que ela tem. Então, ela me mandou as dificuldades dela e a gente trabalhou em um mês as dificuldades dela dentro da mentoria coletiva, né? E em um mês, a gente teve um resultado dela, tipo, sair de um ganho de R$1.000 para 2.500, né? Antes de finalizar o mês, ela me falou isso. Que conseguiu pagar tudo e conseguiu guardar R$400, como se fosse uma poupança. E quando chegou o final do mês, ela disse que tinha conseguido fechar 3. Olha só. E todos os dias, desde então, eu acompanho ela em relação ao resultado. A pessoa não finaliza a mentoria ali comigo, passou um mês, eu paro de acompanhar. Eu quero ver a pessoa colocando em prática aquilo que ela aprendeu, né? Porque ela não está mais com o meu direcionamento, mas ela já teve ali naquele momento e eu quero que ela siga. Não é fazer uma vez e parar, né? E ela seguiu. E antes de ontem eu recebi um áudio dela falando que ela passou por um momento difícil com a avó dela, ela perdeu a avó dela, era muito ligada como se fosse uma mãe. E ela falou que a mentoria tirou ela dessa crise de ansiedade, né? Que a vida dela mudou da água para o vinho. Que bom. Casamento, família, alimentação. Ela tinha perdido 2 quilos, disse que já conseguiu recuperar. E ela se sente motivada para isso todos os dias. E um dos pontos crucial, né, desse resultado que eu tive com ela, eu acho que foi a força de vontade, né, dela, de querer. Né? Por mais que ela morasse num lugar difícil, ela poderia chegar para mim e me dar uma desculpa, mas ela estava todo dia ali querendo fazer mais e ela fez. Ela não aparecia no Instagram, ela aparece no Instagram hoje todo dia falando, se comunicando com o cliente dela. E ela fez o possível e o impossível para bater a meta dela do mês passado. Que coisa maravilhosa, viu? Deixa eu só finalizar sobre ela. Ela começou fazendo design de sobrancelha. Para ela me entregar a meta dela, ela vendeu din-din, ela vendeu Natura, ela vendeu Boticário, ela vendeu tudo, mas ela fez os R$3.000 da meta. Nossa, olha só que coisa, que maravilha, viu? Eu fiquei muito curioso aqui para ter ideia de alguma coisa que você pode dizer sobre as mulheres que querem. É só para mulheres, é isso ou não? A princípio, quando eu comecei a fazer, seria para as empresas em geral. Mas aí depois eu me concentrei mais com esse público de mulher. Então, hoje é mais voltado para a mulher, né? Mais específico. E aí, assim, como é voltado para mulheres, assim, para as mulheres que estão acompanhando a gente nesse momento, o que é que você pode adiantar que pode ser dito para ela, o que ela vai encontrar na mentoria contigo? Na mentoria, ela vai encontrar uma experiência única, uma transformação realmente, não só de empresa, mas como de pessoa. A transformação não vai acontecer só na empresa, mas no íntimo dela. Como eu falei para ti, é um equilíbrio. Então, a gente vai se resolver em quesito eu e empresa. Então, a gente sempre fala dessa transformação. Hoje, eu posso abrir aqui? Pode, sim. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem num grupo de Monclass, que é meu próximo turma. É uma turma voltada só para design de sobrancelha e micropigmentação, lashes. Entendi. E hoje eu mandei a seguinte mensagem. Na nossa Monclass, iremos passar por um processo de transformação pessoal e profissional. Certo? O conteúdo vai lhe dar direcionamento que você precisa. Certo? Então, eu estou sempre dando esses spoilers. Eu estou num grupo com mais de 31 participantes que é só voltada para essa área específica de design de sobrancelha. Então, está todo mundo aqui criando uma expectativa, né, em mim dessa transformação. E esse grupo que eu tenho aqui no WhatsApp hoje foi de um evento que eu fiz agora recente, não sei se vocês acompanharam no Instagram, foi um workshop. Eu vi a foto que você está numa sala. Isso, comemorando foi um workshop de uma design de sobrancelha, de uma micropigmentadora, na verdade. Ela faz isso, mas o forte dela é micropigmentação. Ela me convidou para participar desse podcast só para design de sobrancelha. Então, como era uma área que eu sempre tive muita afeição, porque eu passei 4 anos na área de design de sobrancelha, então eu fui falar com essas meninas. E o que mais me assustou que foi um público que eu recebi de mentoria, uma galera sem direcionamento. Aí eu me perguntei, eu até falei para ela que eu fiquei bem triste em encontrar onde é que esse povo está vivendo, o que é que esse povo está consumindo, né? Então, foi uma das áreas que eu vi que está precisando de direcionamento. Esse ano eu não tinha mais como abrir uma vaga, eu abri essa Monclass com 2 dias de encontro, só para a área de design de sobrancelha, micropigmentação, por um valor bem simbólico mesmo, né? Entendi. Porque, tipo, na mentoria eu cobro bem mais caro e na Monclass eu cobrei um valor... menos, se você passar lá no cartão, sai menos que um lanche, né? Para dar esse direcionamento que elas estão precisando mesmo, né? Porque tem gente que não faz bom uso das redes, não faz bom uso dos conteúdos que são postados diariamente gratuito, né? Então... E o que acontece, o que eu vejo muito é que frequentemente a gente está sempre recebendo lead, gente querendo
procura os nossos serviços enquanto agência de marketing. O que é que eu percebo? Inclusive, já chegaram algumas mulheres de salão, tem salão enfim, o serviço da beleza, né? Na área da beleza, do nicho da beleza. E elas criam uma expectativa num serviço que é prestado por uma agência que elas veem como a salvação da pátria. Ajuda muito. Mas é tipo assim, ó, eu estou contratando o serviço de vocês e quanto é X. Pronto, vocês executam. E ela cruza os braços. Então, ela procura uma agência achando que a agência vai resolver o problema dela. E aí, a primeira coisa que a gente passa para ela é o seguinte, ó, o trabalho que a gente vai fazer aqui é um trabalho de parceria. Eu preciso da tua presença digital também. E aí, como assim? Eu preciso que você apareça na rede social, que você gere conteúdo, apresente algumas coisas para ajudar o que eu vou fazer. Porque não vai adiantar se você botar essa responsabilidade na minha mão e simplesmente cruzar os braços e achar que vai cair do céu. Exatamente, Hamilton. Eu acho que tu entrou num ponto crucial, um ponto ali. Porque depois que começou essa história do marketing, muita gente acha que pode ficar rico com marketing. E não é assim que funciona, certo? Então, as minhas mentoradas, eu recebo elas exatamente assim, né? São pessoas que constroem empresa, tem empresa, mas acham que ser dona da sua própria empresa é só você ir lá pegar o dinheiro do caixa, cobrar a galera ali que trabalha com você e ir embora. Mas é muito mais que isso, né? Se você quer ter uma presença, fazer tráfego pago, marketing, você precisa já ter uma presença no digital, de Instagram, e você precisa estar alinhado. Eu sempre falo que o marketing, ele pode até funcionar. Se chegar um lead, né, do tráfego pago no seu celular, o marketing funcionou. Mas se você fechar, quem não funcionou não foi o marketing, foi o seu comercial, foi o setor de vendas. Então, eu sempre falo, uma das primeiras coisas que elas falam para mim na mentoria, quero contratar tráfego pago. Eu encontro a empresa totalmente cabeça para baixo. Não tem reunião, não tem comunicação, tudo desalinhado, ninguém tem horário, ninguém cumpre regras. Então, eu acho que não tem como você... O setor de marketing, ele realmente funciona. Eu sei que ele funciona porque eu já implementei na minha empresa e a gente deu um boom em relação a isso. Mas se você não tiver o ambiente organizado, principalmente o comercial para receber o marketing, vai ser perda de dinheiro. E isso é uma experiência viva. A gente atendia aqui alguns clientes na área da odontologia, ticket caríssimo. Deixa eu dar só um exemplo para você entender aqui. Lente de contato. Todo mundo sabe que botar lente de contato nos dentes é um absurdo. Pelo menos o cliente que eu atendia era R$25 mil para botar lente de contato nos dentes. E aí o desafio era rodar tráfego para buscar esse cliente, achar cliente, lead qualificado para pagar um ticket de 25 mil não é fácil. O investimento dele nem se fala, porque ele fazia tanto com a agência como no tráfego. E aí a gente começou a metrificar tudo isso e entender. E o exemplo que eu estou trazendo aqui desse cliente, eu levo para alguns, não é fácil, eu preciso que você grave, tenha uma presença digital, faça uma série de coisas. Porque imagine só esse meu cliente, o ticket dele é 25 mil e ele gasta ainda quase 7 ou 8 aqui com a agência, mais a ferramenta. Imagine só se ele vai ficar de braços cruzados. Você acha que ele vai botando um monte de dinheiro desse para jogo? Ele vai ficar com os braços cruzados? Não vai. Então, se você fizer a sua parte, a gente está diante aqui de uma oportunidade sem precedentes. Então, precisa da sua presença. E se você precisar dessas orientações do que gravar, porque é a primeira coisa que eles me perguntam, o que é que eu vou gravar? Eu tenho que estar arrumado, eu preciso ter um ambiente. E eu imagino que essas perguntas também é feita para ti, né? Exatamente. A pergunta que eu mais recebo, hoje mesmo, antes de vir, eu fiz uma reunião com uma mentorada, e ela queria implementar o tráfego pago achando que aquilo ali ia salvar a empresa dela. Sendo que ela já tem um orgânico muito bom e o orgânico comercial não consegue fechar. Então, eu tenho um cliente para ser trabalhado, né? Sim. Então, eu não preciso de outro cliente chegando para gerar ali volume e vai causar uma bola de neve. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Então, eu sempre falo, primeiro a gente organiza a casa, alinha setor comercial, né? Alinha a gestão, exatamente, alinha sistema, para as coisas fluírem, para depois você implementar um tráfego pago, para você não perder dinheiro, né? Porque o coração da empresa, eu acho que é o setor de venda. Eu sempre o Felipe, a gente debate muito isso, eles discordam, eles que é o marketing. Mas eu acho que não, porque se o marketing chegar e o comercial não estiver alinhado, o marketing não vai funcionar. Exato. E um precisa do outro. E eu já tive clientes que disseram, Hamilton, para essas campanhas, porque não dá eu não tenho como atender essa turma, não. Para essa campanha, pelo amor de Deus. E era uma hamburgueria. Olha o ticket. 20, 30 reais a hamburgueria. Exatamente. E eu estava recebendo uma ligação dela, eu gravei esse áudio, inclusive.
para essas campanhas, porque eu não tenho mais entregador para ir deixar. Eu disse, cara, tu tinha que se preparar, bicho, tu tá botando dinheiro aqui, o teu produto é bom, tem saída. Se tu não tiver preparado... Aí, né, Não tem gestão, né? E aí eu te digo, prepara a tua turma, porque quando tu tá com uma oferta boa, food porno, preparou uns criativos bem bonitos, bota para rodar, rodou. Quando começou a rodar, 2 horas depois que a campanha começou a rodar, começou a pingar contato no WhatsApp. E aí pegou em quê? Gastou um dinheirão com a agência para poder estruturar tudo isso, mas pecou no final porque perdeu aí mais de 50% dos leads foram perdidos no WhatsApp, cheio de mensagem, e ficou perdido porque não tinha estrutura para atender. Uma das coisas que a gente não pode arriscar no marketing, no escritório, porque o lead do criminal é muito caro. Não sei se você já chegou a rodar tráfego para o criminal. Não, criminal não. Custa em média R$70 a R$79, 80, dependendo do... Então, é um lead caro. Então, deixa eu explicar para vocês. R$79 o clique. O cliente clicou, ó, pum, R$79 o Google já ficou, o Google, o Facebook, o Instagram. Então, é um lead muito caro, né? Comparado às outras. Tipo, de divórcio é um lead de R$3, Mas R$5. o ticket do serviço, em média? 5 mil, 15, 10, 20. Então, é essa média do Para criminal. a clínica odontológica lá, a gente chegou a pagar R$150 no clique. R$150 no clique. O cara clicou, ó, pim, 150. E não sabe nem se vai vender, se vai converter. E aí que entra o comercial. Se o comercial não souber fazer uma operação bem sucedida aí, vai tudo por água abaixo. Porque cada cliquezinho daquele ali... Custa caríssimo. Se fosse 5 cliques, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Quando a gente começou, o gestor veio, conversou com a gente, então a gente pediu um mês para se organizar. Eu já estava me organizando, como eu falo para você, quando eu quero algo, eu já começo a me organizar para receber e ali fazer. Certo? A gente começou, a gente ficou um mês ali se organizando, alinhando a equipe, que a gente já criando aquela expectativa. A gente vai receber uma demanda maior de cliente, um número maior de cliente. Então, a gente precisa organizar a casa. E no dia que começou a rodar, a gente fechou um cliente de R$5 mil. No primeiro dia. Né? E é bem próximo, era só atravessar a rua que o cliente morava depois. Então, a gente já fechou. E assim, ninguém percebe, o cliente está ali do outro lado, te esperando. Está ali esperando só tu fazer alguma coisa, porque é uma decisão rápida. Ele precisa, que não é visto, não é lembrado, né? Então, a gente fechou esse primeiro cliente. Então, a gente se empolgou, olha, vai dar certo. Né? Que a gente não tinha experiência. Então, foi fluindo e foi chegando e a gente foi conseguindo dar conta, certo? À medida que porque o nosso orgânico é muito forte, eu falei, né? E à medida que o orgânico foi crescendo, o tráfego também foi. Então, é hora de parar e manter qualidade. Uma das coisas que a gente mais preza no escritório é padrão de qualidade. A gente, toda semana, toda sexta-feira, faz reunião para ajustar padrão de qualidade. Então, vamos parar aqui e entregar qualidade. Então, não adianta ter volume se não entregar qualidade. Então, a gente parou a campanha. E o gestor veio, fez uma reunião e, olha, vamos começar, vamos isso, eu vou dar tal desconto. Não, eu não preciso de desconto, eu preciso organizar minha empresa para mim não jogar meu dinheiro no lixo nem você se frustrar, porque o gestor também acha que se frustra quando você não tem um resultado que você almeja, né? Chegar para mim e dizer, olha, a gente vai ter aqui um alcance, a gente vai ter um faturamento X. Quando chega o dia eu não consigo, né, não consigo te entregar. Então, é frustrante para o gestor e para mim como empresário. Então, eu parei, estou organizando o escritório, né, alinhando a equipe. Como eu estou me desligando um pouco mais do escritório, eu preciso de pessoas alinhadas para esse comercial. Então, a gente parou o tráfego e vai continuar próximo ano. Mas eu já vou estar com uma galera bem massa no comercial para receber esse tráfego. E eu vou rodar em umas 5 áreas diferentes. A gente vai começar a rodar. Entendi. Né? Então, a gente precisa de um comercial bem alinhado para receber. Então, é meu dinheiro que está ali. Exatamente. Entendeu? É caríssimo. E tem muita gente não sabe, com certeza você deve saber, pelo menos para o Google, existe o período de aprendizagem da campanha, que leva 7 dias. E aí, quando a gente fala isso para o cliente, ele fica perdido achando que o algoritmo leva 7 dias para entender quem é que você quer. Meu amigo, você quer quem? Você quer, qual é o tipo de cliente? Eu preciso de tempo para saber quem é que você quer. E não é só o tempo, é encontrar o cliente qualificado. Mas 7 dias, acredito que o nosso gestor falou para a gente ter um resultado, seria 3 meses, e a gente acreditou? Mas, é assim, período de aprendizado é 7 dias. A própria ferramenta diz, a campanha está estruturada. Me dê 7 dias que eu quero saber quem é os clientes da estrutura que você desenhou aí. Esse cliente, esses 3 meses, ele é válido, depende da estrutura e do objetivo da campanha, que a campanha foi gerada. Geralmente, campanha de venda, campanha de captação de lead, campanha para fazer brand. Depende muito para qual foi o objetivo. Né? Então, isso vai variar muito. E, realmente, 3 meses é um período para você ficar assim, confortável. Pronto. Porque assim, a gente precisa de um volume de leads qualificados. A ferramenta não dá, o Facebook dá 50 leads. Se tiver 50 leads de pessoas que converteram,
Pronto, é a cereja do bolo. Porque assim, agora a ferramenta já sabe quem é que eu quero e vai buscar só a pessoa certa. Antes dessas 50 conversões na ferramenta, simplesmente ele fica procurando. Gente, eu estou procurando ainda. Não muda, não mexe nada aqui, não. Que do jeito que tu estruturou, eu estou procurando essa turma aqui. Se o primeiro aí deu certo, opa, então já estou entendendo quem é, mas tem que converter. O que é converter? A pessoa, de fato, efetivar a compra, né, o serviço, etc. Então, existe esse período de aprendizagem que tem que existir para a ferramenta entender quem é que você quer. Dá para fazer campanha de qualquer jeito? Não. Vai perder dinheiro. Campanha de qualquer jeito perde dinheiro. E tem que saber o objetivo, e tem que ter estrutura, e tem que ter atendimento, tem que ter comercial, principalmente, que clicou, foi lá para o comercial, tem que converter. Lá nessa clínica era 10 para 1. 10 pessoas chamavam para dar um clique. E aí, imagina só qual era a grande vantagem. De 10, na clínica odontológica, de 10 pessoas que chamavam, convertiam uma lente de contato. Quanto era a lente? 20 e tantos mil reais. Os outros 9 não convertia a lente, mas convertia limpeza, não sei o quê, não sei o quê. Aí, outro produto, já é outro produto. Aí esses 9 aqui ficava 40%. Os outros, geralmente, é hater, curioso, concorrente, não sei o quê, mas 40% do que não era o objetivo e 1%. Aí ele disse, cara, a gente tem que diminuir isso aí. Já estava bom, mas queria que ficasse melhor, né? É sempre assim. Aí disse, cara, não tem como a gente mudar para 5 para 1, não. Minha amiga, é um desafio. 5 para 1. De 5 pessoas que chamaram no WhatsApp, fidelizar 1, o comercial tem que estar muito bem alinhado. O que é que você diria numa situação como essa? Na campanha de divórcio, a gente teve esse volume bem grande de clientes chegando. Acho que era em torno de 20 clientes por dia para fechar 1. É porque, como eu falei, às vezes é só dúvida. Mas 20 para 1 é um problema, né? Demais. Porque então, como o lead só. era muito barato, tipo assim, foi a época que eu descobri, meu Deus, tem tanta gente se separando assim, porque era a campanha de divórcio, era em torno de uns 20 mensagens por dia. Meu Deus. Mas um pessoal, um ticket baixo, né, de R$1.000, R$2.000, né? Então, para a gente não compensou gerar tanto volume, tanto away no comercial, por um ticket que não valia a pena. Então, por isso que a gente resolveu pausar. Não dá. Né? Então, 20 é melhor trazer no orgânico. É melhor Nesse trazer no orgânico. Em relação ao orgânico, eu prefiro focar no... Eu acho que não sei se eu sou careta, não sei. Não sei se a gente se construiu, cresceu no orgânico, que eu ainda sou muito apegada no orgânico. Porque o cliente do orgânico, ele já vem ali 50% fechado, que é boca a boca. O cara já vem sabendo que eu sou muito boa. O cara já vem sabendo a média que eu cobro. Então, ele vem ali só para me finalizar, certo? E o cliente do tráfego pago, ele não me conhece. Ele me viu através de um anúncio. Então, é muita... Onde é que vocês rodavam anúncio? Facebook ou Instagram? Ou YouTube, Google? É Google. Google, né? O do advogado é mais Google, Mas né? É porque é público de interesse, né? Exatamente. Quem está interessado. Advogado perto de mim, advogado criminalista perto de mim. Então, o público do divórcio, eles não tinham tanta confiança. Me dá aí 5 conto, a pessoa que me conheceu na internet, eu pedi R$5.000 num divórcio. Não tinha tanto. Então, eu preferia focar no meu orgânico, que até hoje está dando muito certo. A gente cresceu no orgânico, né? Porque ele sabe que eu já sou muito boa, ele sabe a minha qualidade, ele sabe o que eu entrego, o histórico. Então, é mais fácil orgânico. Então, eu sempre prezo por essa qualidade, por esse boca a boca. Então, a gente tem estratégias de orgânicos, né, dentro do escritório, por isso que a gente recebe tanto. A gente tem nossas estratégias do próprio cliente trazer outros clientes. Entendi. Então, a gente usa estratégias internas ali para o orgânico rodar, que hoje a gente está sobrevivendo sem marketing, né? Mas o digital, né, de Instagram, presença no Instagram, a gente tem o Dr. Felipe está todo que, de certa forma, acaba ajudando muito, né? O escritório, né? Então, tá todo mundo ali presente, mostrando. O que vende muito no orgânico para a gente é feedback, é prova social. Ótimo, excelente. O orgânico, prova social não tem preço. Indispensável. Vale mais do que dinheiro. Eu costumo dizer muito. Que quase todas as vezes que eu estou aqui com um convidado, eu digo, feedback vale mais do que dinheiro. Demais, gente. É uma prova social que você deve investir. Eu fiz um post que a mentoria era muito além de um cappuccino. Porque a maioria das minhas mentoradas eu recebo e ela serve um cappuccino, que é aquelas cápsulas de café que é R$15, não sei se vocês sabem qual que eu estou falando. Sei. No estabelecimento dela, ela oferece um cappuccino maravilhoso, mas não tem um básico. Não tem um atendimento, não tem uma fidelização de cliente. Então, eu acho que o orgânico é muito além daquele básico. É você fazer o básico bem feito. Antes de você fazer o extraordinário, você precisa fazer o básico bem feito. O básico bem feito é essencial. Então, o nosso orgânico sempre foi trabalhado no básico bem feito. E está funcionando. O que é que você pensa sobre o posicionamento? Qual a importância do posicionamento no seu ponto de vista? O posicionamento, que você fala de presença no digital, Sim. Você falar, que eu sempre falo, as pessoas não vão saber se você não falar. Né? Isso. Quando eu gosto de falar e dando exemplos. Quando eu conheci o Felipe, nem a mãe dele sabia que ele era advogado criminal.
Ele nunca se posicionou como um advogado criminal. Tu acredita? Eu não sei se ele contou para você essa parte. Não deu tempo, porque a gente conversou Pois tanta é, coisa. Inclusive, ele não falava. doutor Felipe, a gente vai voltar aqui gravar um novo episódio para a gente conversar. Porque... Eu acho que, como é o nosso primeiro podcast, a gente acaba ficando um pouco nervoso e pula pontos que seriam importantíssimos para o nosso público, né? Exato. Mas o Felipe, ele tem uma história muito interessante. A mãe dele não sabia que ele era advogado criminal. Então, quando eu conheci ele, como assim, cara? Ninguém sabe que você é advogado criminal. Bora mudar isso. Então, a gente começou a se posicionar. E falar o que você faz e falar o seu diferencial. Então, se você tem eu sempre falo para as minhas mentoradas, você prefere usar um Instagram para promover a tua vida pessoal ou a sua empresa? O Instagram, ele nos traz uma visibilidade enorme. Eu sempre falo que o Instagram, o meu feed é a minha vitrine. O meu story é onde eu me conecto com as pessoas, é onde eu construo conexão, né? Vínculo, narrativas. Então, você tem que usar tudo isso para aprender o público. Então, você precisa se posicionar para as pessoas saberem o que você faz. E com clareza, esse posicionamento com clareza. Porque, às vezes, a gente fica fazendo ali... A gente posta tanta coisa que a pessoa não sabe qual é o seu foco realmente, o que você faz. Né? E se eu chegar no Instagram do Hamilton e postar várias coisas aleatórias, eu não vou saber o que o Hamilton faz se ele não tiver um direcionamento, né? Um posicionamento claro, né? Uma autoridade, né? de realmente... Eu sou bom naquilo que eu faço isso. Então, eu acho que você precisa falar para que as pessoas saibam o que você faz. Em relação a posicionamento, Hamilton, o que eu falo? Eu ensaiei muitas coisas para falar aqui, bacana. Mas acabou mudando um monte de coisa, acabei né? mudando um monte de coisa, né? Sim, sobre posicionamento e vender. As pessoas... Se eu for vender essa xícara para o Hamilton, eu não vou vender a xícara. Eu vou vender uma solução. Então, quando eu estou na internet vendendo algo, eu não tenho que falar para as pessoas... A gente vê muito... As pessoas postando no Instagram só essa xícara com preço. Não vai vender. Não vai vender. Então, eu compro solução, eu compro ideias, eu tenho que saber qual é a dor do cliente para me entregar para ele o resultado daquela dor. Perfeito. E não o produto. Então, acho que o seu posicionamento tem que ter clareza em relação ao que você vende e ao que você faz. E ele tem que ter constância. Porque se ele não tiver constância, eu sempre costumo dizer também que as pessoas compram de quem elas confiam. Pois é. Inclusive, eu usei o exemplo... Hoje saiu aqui uma moça para fazer um site, um e-commerce. Aí disse assim, faz esse teu atendimento no 1 a 1, tá? Porque se tu botar uma página de checkout aqui, a probabilidade de uma pessoa que entrou num site que não sabe quem é você, que veio do Instagram e entrou no site para ela comprar um produto e botar o cartão dela, ela não vai passar o cartão. Então, vende o teu produto no 1 a 1. Sabe por quê? Porque ela precisa saber quem é tu para poder ter coragem de botar o cartão dela aí. Eu sempre que eu falo. Tu teria coragem de entregar o cartão Black na mão de qualquer pessoa? Tu vai fazer, ninguém então, faz acho que isso. tem que ter coerência e clareza, né? E qual é o momento para fazer isso? Eu oriento. O momento para você fazer isso é quando as pessoas fizeram uma segunda compra. Aí já te conhece, tu já entregou, já fez tudo. E aí, imagine só um volume de 200 pessoas que já vão fazer a segunda pronta, uma compra. Agora sim, bota dentro de um site, bota lá o teu checkout transparente, ou um checkout mesmo que ela já vai estar mais segura para poder cadastrar cartão. Agora, início de jornada, é o que eu digo aqui, início de jornada, ninguém tem coragem de botar cartão em canto nenhum. Não. Eu pego muitas empresas que o Instagram tem post que foi feito ano passado. Esse ano não tem um post no feed. Então, como é que vai chegar uma pessoa e vai confiar ali em comprar seu produto? Tipo, chegou no final de semana a gente consome muito digital, né? Sábado e domingo. Então, a maioria das lojas costumam não funcionar domingo. Então, você chega no perfil dessa pessoa e não tem um story, eu chego com o feed da pessoa teve ano passado. Eu acho que aquele Instagram não existe mais. Né? Exatamente. A lógica é essa, de Concordo, que não existe mais. Plenamente. Então, as pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Mesmas coisas. Então, você precisa fazer alguma coisa diferente para ter resultado diferente. Eu peguei uma pizzaria agora... Vou entrar aqui em outro assunto. Perfeito, pode ficar à vontade. Eu peguei uma pizzaria agora como mentorado, individual, né? E a pizzaria também é no mesmo local de onde eu saí, escassos e tal. E a gente teve, quando ela começou a mentoria, olha, a minha meta é essa. Eu quero esse valor. Ela, não, eu não consigo. Aquela mentalidade escassa, eu não consigo, a gente consegue. Então, a gente começou a movimentar o digital, a gente começou a aparecer, então, a desculpa que ela mais me dava, não, hoje o movimento está fraco. Então, se não tem movimento, vamos criar o nosso movimento. Então, a gente está criando um evento para sábado, né, na pizzaria, que é um karaokê com caipirinha, né? Então, a gente está fazendo essa divulgação. Então, a meta que ela queria para esse mês, a gente já bateu. A que ela queria. A que eu tracei, a gente está buscando e falta um pouquinho de coisa. Então, eu falei para ela, o que a gente tira disso? Que a gente fez coisas diferentes, a gente teve resultado diferente. A gente não tinha movimento, como você me falou, né? O dinheiro daquelas pessoas é contado, e a gente teve um resultado diferente do que você achava que a gente ia ter.
Então, a gente precisa fazer alguma coisa diferente para ter um resultado diferente. E a gente fez, não tem movimento, vamos fazer nosso movimento. Exatamente, é isso aí. Que conselho você daria assim, para quem está querendo empreender? Porque a gente sabe que é tão difícil e o mundo feminino, né? Assim, esse universo feminino do empreendedorismo tá muito forte nesse sentido. E eu fico muito feliz quando eu vejo assim. Engraçado, 60% das pessoas que me procuram aqui são mulheres. Buscando, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E eu fico feliz em, de repente, passar um direcionamento naquilo que eu posso falar com uma autoridade, né? Qual é o caminho que você faz? Eu já cheguei a dizer o seguinte, você não está preparado para fazer tráfego ainda. Acontece. Se você fizer isso agora, você vai perder dinheiro. E eu não quero isso. Eu prefiro 1000 vezes que você faça o dever. E eu não é só para mulheres, quase todos os clientes, quando eu enxergo assim, que a pessoa está querendo entrar num negócio perdida, assim, olha, não é o momento. Vá por mim. E comece essa jornada aparecendo, mostre quem é você, fale de um único assunto, aquele que você domina, aquele que você gosta, aquele que você se sente bem. Fala sobre isso, que a partir daí as coisas vão fluir naturalmente. E aí a gente volta a conversar. E eu tenho um exemplo claro aqui e frequente de pessoas. Mas acontece, chega para mim gente assim, querendo as coisas sem saber as etapas. Na mentoria eu faço exatamente isso. Eu estou com uma loja de imóveis também, outras de sandálias, roupas, essas coisas. E hoje elas me perguntaram, não está na hora da gente implementar o tráfego? Não está. Vamos organizar a casa, ainda falta muita coisa. Então, também estou sempre orientando em relação a qual é o momento certo de implementar tráfego pago, né? Tipo, eu não entendo muito do tráfego, mas eu sei qual é o momento. Então, eu passo isso para ela e direciono uma empresa, indico alguém, olha, essa pessoa aqui para fazer o tráfego. Esse é o momento. A gente está com a casa organizada, você vai conseguir seguir a partir daqui. Então, também estou sempre orientando qual é o momento certo de implementar o tráfego, né? É fundamental essa informação, porque, assim, inclusive, você até me deu um insight aqui, que eu vou passar seu contato para algumas pessoas que, inclusive, me procuraram nesse sentido. Porque essa é uma dor de cabeça tão grande quando ele entra, que aí ele insiste em querer fazer uma coisa sem estar preparado. Aí você tem que, até você botar na cabeça, mas eu falei, não era para fazer isso. Acontece, assim, é muito raro hoje porque eu estou me precavendo. Eu estou preferindo fazer o seguinte, não vai dar negócio aqui, mas eu quero que fique pelo menos a experiência. Siga o seguinte caminho. Entenda o que é que você quer para depois a gente partir para esse plano. Em relação a isso, eu tenho certeza. Falta muito a autorresponsabilidade do dono dessa empresa, da pessoa que está te procurando. Ele não quer ter autorresponsabilidade, que o que tem que mudar não é o tráfego. O que tem que ser implementado não é o tráfego. É uma cultura que ele criou, a qual não está funcionando. Então, na mentoria, a gente trabalha isso. Primeiro, a gente organiza a casa. Primeira coisa que tem que mudar é isso. A primeira coisa que ele tem que ter é a autorresponsabilidade. De dizer, alguma coisa está errada, eu vou mudar. De assumir. Olha, é o momento de eu procurar ajuda. Não está conseguindo só procurar ajuda. Tem essa autorresponsabilidade. E já aconteceu de chegar assim, mas era para acontecer, e não aconteceu Demais, ainda. Principalmente quando chega estagna. Aí começa a culpar. Era para ter Nunca assume a culpa, né? Sempre a culpa. O maior culpado de todas as mentoradas que eu recebo, vou falar aqui bem direcionado, é sempre o funcionário. Quando eu entro na empresa, porque se você for me contratar hoje, eu te mando um formulário, você fala qual a sua maior dificuldade. Aí você vai me dizer, e a minha primeira reunião vai ser isso. Mas na nossa primeira reunião eu saio com muita coisa que tem que ser organizada. Você só conseguiu identificar eu consigo dar uma lista com 20 motivos de fora aquilo. Exatamente. De uma reunião eu consigo dizer, isso aqui tem que mudar, tem que ser mudado isso, entendeu? Então, é autorresponsabilidade. Ter a autorresponsabilidade de saber que aquele resultado não aconteceu e você também tem culpa naquilo. Tá vendo, gente? É isso. Tá? Lembrando a você que a gente está aqui no Perspectiva Podcast em uma edição especial. Quarta-feira tem ao vivo. E o da Carolina vai ao ar hoje também. Eu quero que vocês acompanhem, porque, olha, ela está dando aqui cada dica, deixando cada insight para você, né, que quer empreender, a mulherada que quer empreender e precisa de um direcionamento. Procura um profissional. Ela vai abrir o grupo de mentoria, está aberto, né? Esse ano não mais, mas se prepara que ano que vem. Exatamente. Em janeiro eu vou estar em Buenos Aires. Exatamente, vou estar em Buenos Aires e de lá eu vou fazer um lançamento de turmas, né, de mentoria coletiva e da Diamond, que é a mais procurada hoje. Né? Perfeito. Olha aí, ó. Então se prepara que em janeiro vem novidade aí com a Carolina Macedo, ela que é consultora empresarial. Lembrando a você que todos os links dela, do escritório de advocacia, né, da empresa dela, você vai encontrar na descrição desse vídeo aqui. Eu queria conversar muita coisa com ela aqui, mas a gente acabou
Você percebeu que a gente foi já conversando, passou, e a gente tinha que falar coisa e a gente acabou falando no começo, no final, mas foi bem legal aqui. E assim, para a gente dar continuidade, assim, a presença digital, então, de você já disse aqui para a gente, é uma presença bem ativa, tem uma comunicação clara, uma presença quase que diária, né? É assim que vocês fazem no dia a dia? Todo dia. Tem que ter constância e tem que ter um roteiro. Eu sempre falo que presença no digital, para ter um roteiro e um posicionamento claro, para ter esse posicionamento claro, você precisa ter roteiro. Não é postar aleatório, não é postar qualquer coisa. Eu acho que o qualquer coisa hoje não vende mais. Não vende. Então, acho que o qualquer coisa é tipo lotérica. Eu vou postar para ver se dá certo. Então, tem que ter um roteiro e tem que ter constância. Às vezes, a gente não posta porque não tem o que postar. Mas o meu primeiro story do dia sempre é a mesma coisa. É repetição. E eu acho que o ser humano ele gosta dessa previsibilidade do que vai acontecer. Então, e eu já fiz, eu não estou falando isso baseado no que eu acho, eu estou falando baseado numa pesquisa que eu fiz com várias pessoas do que eles gostam de ver no primeiro story da pessoa. Então, eu acho que o conteúdo, eu tenho certeza, que o conteúdo ele começa no bom dia. Então, eu gero essa repetição todo dia. Tem pessoas que esperam, se eu não postar ali aquele meu café da manhã, o meu pré-treino e aquela frase, primeiro eu, não acordou 5 horas, aconteceu alguma coisa. Então, as pessoas esperam por aquele meu bom dia, o meu primeiro eu, que é o meu café, que é o meu café com Deus, e o meu pré-treino, eu posto a frase primeiro eu, tem constâncias. E logo depois tem um vídeo no carro com meu esposo, a gente cantando uma música. Então, as pessoas esperam, e quando não tem, as pessoas, cadê? Está sumida? Então, você tem que ter constância e tem que ter repetição. Que legal. Isso é muito bacana. Porque o resultado, você não consegue o resultado fazendo apenas uma vez, é igual a academia, né? Você só consegue fazendo repetidamente. Então, eu sempre falo, disciplina é igual resultado. Constância é igual a resultado. E, consequentemente, sucesso. Então, você não consegue ter sem fazer isso. Perfeito. Carolina Macedo é a nossa convidada de hoje aqui do Perspectiva Podcast. Carolina, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, ter vindo aqui conversar com a gente. Eu espero que essa seja a primeira de várias participações aqui, porque agora você já destravou aqui o podcast. E tenho certeza que depois que você assistir esse episódio, quando você vier na segunda vez, já vai ficar mais à vontade ainda. Você ficou à vontade, sim, mas vai ficar bem mais à vontade ainda. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que te seguem, para a audiência que vai estar acompanhando o nosso podcast. Tu até me perguntou o que eu teria para dizer sobre empreender, né? Eu acho que empreender não é fácil, né? Por isso a maioria das pessoas desistem. Mas se você tiver o direcionamento certo, as estratégias certas, as pessoas certas, você vai conseguir seguir. Eu acho que em algum momento não vai dar certo porque você não busca ajuda. A gente tem sempre aquele medo de arriscar, né? Então, acho que você não tem que ter medo. Se você resolveu empreender, você tem que ter coragem para arriscar. Se você teve coragem para empreender, você tem que ter coragem para arriscar, porque o resultado vai vir disso, né? Então, a mensagem que eu tenho, se em algum momento está difícil, está pensando em desistir, busque ajuda, arrisque, né? Às vezes a pessoa não arrisca e nem tem nada para perder. Então, se você continuar na mesmice, você não vai ter resultado nenhum. Mas se você arriscar, você vai ter alguma coisa diferente. Ou dando muito certo ou não dando certo, mas você vai ter um resultado diferente do que você tem hoje. Então, acho que empreender é arriscar. Perfeito. É isso, então. Carolina, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, estar aqui com a gente. Lembrando que ela vai estar aqui outras vezes, a gente vai fazer aqui esse convite para ela poder estar aqui. Hamilton, eu que agradeço, certo, participar desse podcast. Foi sair também da minha zona de conforto. Desde que eu comecei na mentoria, eu estava acostumada a ficar em bastidores, então é um desafio falar em público, mas hoje eu já estou me destravando. Tenho muito mais para mostrar, para falar, para ajudar. O nosso tempo é curto, né? Mas em outro momento eu vou estar aqui e o papo vai fluir melhor. Então, eu agradeço esse convite por também me tirar da minha zona de conforto, né? Que é isso, eu que agradeço. E é isso. Bom, então, para você que acompanha a gente até o presente momento, muito obrigado. Lembrando que você vai acompanhar na íntegra aí todos os links do Instagram dela. Você vai encontrar na descrição, que o Ramon não vai esquecer de botar o contato dela lá na descrição, para você ir lá e conhecer o trabalho, tanto do escritório de advocacia, conhecer o trabalho dela, de mentoria. Ela não tem mais, ela está com um grupo ativo no momento, só vai ter turma nova no ano que vem. Então, se programe, se prepare, porque se você precisa de um profissional para poder te tirar dessa zona de conforto, ela vai ser essa profissional, porque ela é uma consultora empresarial e já faz isso com muita excelência, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. A gente volta no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.